Estamos falando agora, gente, a respeito da LDO. A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou em primeira discussão, durante sessão extraordinária na última sexta-feira, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro de 2026. Das 14 emendas apresentadas, apenas 2 foram aprovadas. A proposta encaminhada pelo Executivo estabelece as metas e prioridades da administração municipal, além de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual. De acordo com o texto aprovado, o orçamento total estimado para o próximo ano é de R$1,5 bilhão de reais, representando um crescimento de 8% em relação ao ano anterior, conforme projeção baseada no desempenho das receitas de 2024. Durante a tramitação na Câmara, foram apresentadas 11 emendas parlamentares de autoria da vereadora Maria Diogo, porém nenhuma foi aprovada. Eu acho que o meu papel, o nosso papel enquanto vereadora, principalmente por ser uma vereadora nova nessa Casa de Leis, foi feito. Que é o papel de estudar a atual LDO, que o prefeito Cassiano está trabalhando, mas é uma LDO que foi discutida no ano de 2024, e traçar um comparativo entre a próxima LDO, que é a LDO de 2026, que na verdade é uma LDO fomentada, organizada e direcionada pelo Executivo Municipal, Nós fizemos esse trabalho, nós estudamos e a gente tem trabalhado, eu quero que a população entenda, muito dentro do que o mandato tem se proposto. As nossas indicações, os nossos projetos-leis, o que a gente tentou fazer nessa LDO foi direcionar, porque a LDO nada mais é do que uma diretriz para o Executivo Municipal, foi direcionar propostas que de fato atendessem e que fossem contempladas posteriormente na dotação orçamentária, que seria o LOA, porque nós ainda temos o PPA também para aprovar esse ano aqui na Casa de Leis. Mas a avaliação que eu faço, quando eu fiz as 23 emendas, acabei retirando 12, 2 eu retirei por algumas questões de inconstitucionalidade, outras eu retirei porque a própria administração já está em trâmite a operacionalização de algumas propostas e emendas que eu tinha feito pela Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito Cassiano Maia. E assim, a gente está trabalhando muito, não sei se você viu que teve emenda, por exemplo, sobre moradia popular. Porque é uma pauta nossa, é a pauta da regularização fundiária, das ocupações, a gente quer diminuir o déficit habitacional. Maria Diogo destacou que, apesar das emendas individuais de sua autoria não terem sido aprovadas, vai continuar trabalhando para que as pautas em que defende sejam implantadas. Eu acho que o parlamento funciona assim, cada um debate e vota de acordo com as suas convicções. Essa é a minha convicção, é a convicção da Maria Diogo, ou seja, a convicção de trabalhar, é a convicção de estudar, de saber de fato o que está acontecendo lá na ponta. É um grande desafio estar aqui na Câmara Municipal, mas nós perdemos aí hoje, em todas as emendas, mas nós vamos seguir na luta, inclusive com algumas propostas, a gente quer trazer emendas da nossa bancada estadual e da bancada federal. Talvez elas não se concretizem via executivo, por meio da LDO, mas a gente vai correr atrás também de verba para estar tentando implementar algumas das nossas emendas. O líder do prefeito na Câmara, vereador Sargento Rodrigues, explicou por que as emendas apresentadas pela vereadora Maria Diogo foram derrubadas. E as emendas que elas apresentou, algumas inconstitucional, outras que já está no plano de governo do nosso prefeito. Então a gente entende da importância de algumas emendas, mas essas emendas já vão ser aplicadas, vão ser feitas pelo nosso prefeito. Então nós com bastante tranquilidade esclarecemos a nossa população e também aos colegas vereadores porque nós pedimos para derrubar a emenda e todos teve um entendimento e Ana, eu quero deixar bem claro para a população que o prefeito foi eleito e ele traça a diretriz orçamentária para ele trabalhar em prol da população, aplicar o orçamento. E cabe à população julgar se ele aplicou de forma correta ou não nas próximas eleições. Então, às vezes, a interferência do legislativo, é claro que é prerrogativa, cada vereador tem o seu entendimento, mas a interferência do legislativo colocando emenda, eu acredito que você está entrando na questão de uma pessoa que foi eleita para a população e ele tem a oportunidade de aplicar e fazer as obras que ele achar necessário
para a população. Então, quando você coloca muita emenda, você acaba travando o prefeito e atrapalhando os seus projetos. Então, se o vereador quer fazer uma lei de diretriz orçamentária da forma dele, ele tem que se candidatar a prefeito, ele vira prefeito, aí ele faz a política que ele julgar necessária para a nossa população. Mas eu respeito muito o posicionamento de todos os vereadores, né, da professora Maria Diogo, que apresentou, mas a gente temos um entendimento de estar apoiando o executivo, dando esse voto de confiança e derrubamos as emendas, porque, como eu disse, algumas inconstitucionais e outras já estão no plano de governo do nosso prefeito. O líder do prefeito reforçou que muitas propostas previstas nas emendas precisam de ter aprovação da Câmara. Uma das emendas que ela colocou foi sobre novas parcerias públicas-privadas, sobre questão da educação e acho que da saúde. E nós sabemos que qualquer parceria público-privada, nenhum prefeito elabora sem autorização da Câmara Municipal. Então eu falei para ela, pode ficar muito tranquila, que isso aí, se for ocorrer, às vezes é por causa que ela está no primeiro mandato, às vezes não tem esse conhecimento, apesar que ela tem um conhecimento técnico muito grande, mas se tiver que criar uma parceria público-privada, que não é a intenção do nosso prefeito criar mais nenhuma parceria público-privada, a última que teve foi da iluminação pública, mas ele não tem mais essa intenção nessas áreas citadas, mas se isso for ocorrer, tem que ter autorização do legislativo, então pode ficar muito tranquilo. Então foram emendas como essas que a gente foi derrubando e porque a gente está dando um voto de credibilidade para o nosso prefeito, ele está cheio de força de vontade para trabalhar pela população, unido com o legislativo. Eu acho que todos os vereadores pensam da mesma forma, Ana, trabalhar em prol da população, trabalhar em prol da evolução do nosso município, e isso é importante. A questão habitacional, nessa gestão, é uma preocupação e uma política pública do nosso prefeito, como é dos demais vereadores. A gente sabe que a gestão passada priorizou outras questões, tinha que priorizar em infraestrutura, saúde, ele recebeu a cidade também com bastante dificuldade, mas não teve essa política habitacional. E agora sim, o nosso prefeito tem essa sensibilidade, essa preocupação, e a gente sabe que a responsabilidade é tripla, né? Governo federal, estadual e municipal, mas sim está já nos projetos do nosso prefeito a questão habitacional, como nós vereadores também apoiamos muito a questão dessa política habitacional para a nossa população. O presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Henrique Júnior, o Tonhão, fez uma avaliação da sessão que aprovou em primeira votação a LDO para 2026. Uma análise bastante positiva. Nós conseguimos aqui ter a grande maioria, né, quase que o consenso, dos 15 vereadores, 14 vereadores entenderam o que seria melhor para Três Lagoas e essa vontade foi respeitada. Nós tivemos, na verdade, Ana, com esse projeto que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2026, 57 emendas, foi uma coisa assim inédita. E aí, conversando com os vereadores, 6 vereadores retiraram emendas, 2 emendas foram propostas pelos 15 vereadores e essas 2 emendas foram aprovadas por unanimidade, evidentemente, e aí nós tivemos mais 11 emendas da vereadora professora Maria Diogo, que persistiu com a ideia de apresentá-las, é o direito da vereadora, a gente tem que respeitar isso, mas que a maioria dos vereadores, conforme relatei inicialmente, dos 15, 14 entenderam que as emendas não deveriam, 13 melhor dizendo, não deveriam prosperar. Apenas 2 votos contrários, que foi o dela e do vereador Davis. Então hoje eu saio com o sentimento cumprido enquanto presidente, votamos aqui em primeira votação a LDO, um projeto extremamente importante que define essas diretrizes para que agora no segundo semestre, ou melhor, no quarto quadrimestre, nós possamos estar recebendo aqui a lei orçamentária anual, já tendo uma previsão de um orçamento robusto para 2026, na ordem de 1.488 bilhões de reais. Então, os vereadores aqui aprovaram, foi uma sessão bastante respeitosa, nós tivemos aqui a democracia imperando e parabéns a todos os vereadores aí pela aprovação em primeiro turno da LDO e agora recebendo 2 emendas que foram aprovadas por unanimidade, assinada pelos 15 vereadores, que serão incorporadas ao texto original e serão apreciadas em segunda votação na próxima sessão extraordinária, que já foi devidamente avisado aqui, será no dia 16 de julho, às 9 horas.